Audiolivros apresenta. Título: A Última Sessão de Cinema. Autor: Larry McMurtry. Capítulo 6. Depois da aula de cívica na terça-feira de manhã, o treinador Popper parou seu menino no corredor. Havia tido uma assembleia naquela manhã, e o treinador usava uma gravata, uma peça de vestuário que raramente usava. "Gostou da minha gravata, Somni?" disse o treinador brincando. Era uma gravata laranja brilhante que se destacava por baixo da gola da camisa do treinador na parte de trás. "Bonita, não é?" o treinador disse distraído. "Preciso que você faça algo por mim. Ruth ficou doente nos últimos 2 dias e precisa de alguém para levá-la até o Ney para ver o médico. Ela está com medo de que possam medicá-la ou algo assim, e ela não conseguiria dirigir de volta. Se você a levar e trazer de volta, eu te libero das aulas da tarde." Somni aceitou imediatamente a oferta. Ele aceitaria qualquer coisa que o tirasse da aula de álgebra. A casa dos Poppers ficava a apenas algumas quadras da escola, e assim que terminou o almoço, ele foi a pé. Ele olhou pelos vidros da porta antes de bater e viu que a senhora Popper estava pronta para sair. Ela estava sentada na sala de estar, com a bolsa no colo. "Oh, olá, Somni, o que você quer?" ela perguntou quando chegou à porta. "O treinador disse que você precisava de um motorista," ele disse. "Pensei que ele tivesse te avisado que eu estava vindo." A senhora Popper parecia decepcionada, mas ela se esforçou para esconder isso. "Não, ele não mencionou," ela disse. "Eu pensei que ele ia me levar. Acho que ele simplesmente não conseguiu se liberar." Ela entregou a Somni o chaveiro, e ele foi buscar o carro na garagem deles. Era um Chevy preto de 1953. Quando a senhora Popper entrou, ela tinha um lenço de papel na mão e estava enxugando os olhos com ele. Somni sentiu que deveria dizer algo para animá-la, mas não conseguia pensar em nada. O Chevy não tinha muita aceleração, mas rodava suavemente assim que pegavam a estrada. O vento fazia poeiras sussurrar nas valas secas ao lado da rodovia. "Sinto muito por toda essa confusão", disse a senhora Popper. "Você é muito gentil em me levar." "Com certeza melhor do que ficar sentado na aula de álgebra", ele disse. A senhora Popper sorriu, mas nenhum dos dois falou novamente durante todo o caminho até o Ney. Somni observava a estrada, só olhando para ela ocasionalmente. Ela olhava pela janela para os pastos cinzentos. Seu cabelo era marrom com apenas algumas mechas de cinza, e ela o usava comprido, quase até os ombros. Havia algo nela que era realmente bonito. Ela estava um pouco magra demais, e sua pele era muito clara para o país em que vivia. Vento e sol a salpicavam de sardas nas maçãs do rosto e abaixo dos olhos. Pouco antes de chegarem à clínica, ela abriu a bolsa e pegou seu batom, mas ela apenas o segurou por um minuto e o guardou de volta na bolsa sem usar. Enquanto ela estava com o médico, Somni esperava na sala de espera da clínica, lendo revistas. Havia muitas cópias da Autor Leaf, com boas histórias de caça nelas. O único problema era que as pessoas na sala de espera o deixavam tão melancólico que mal conseguia ler. Um velho trêmulo sentou-se ao lado dele no sofá verde da sala de espera. Ele tinha retirado a caixa de voz e tinha uma pequena tela onde deveria estar. A cada terceira respiração, ele suspirava tão alto que Somni mal conseguia se concentrar na leitura. Em seguida, um menininho veio e cuspiu sua goma de mascar no vaso de uma planta de borracha ao lado de Somni. Era um pedaço rosa e úmido de chiclete, e Somni ficava querendo cobri-lo de terra. Do outro lado da sala, havia um fazendeiro e sua esposa com uma senhora muito idosa entre eles. Estavam muito nervosos, e Somni sabia por quê, porque os tinha visto lá várias vezes antes. Se tivessem que esperar muito tempo, a velhinha começaria a ir ao banheiro bem na cadeira. Era muito constrangedor, mas algo na sala de espera sempre era constrangedor.
Quando seu pai ainda estava recebendo injeções regulares, Somni tinha que esperar lá com frequência, e nada mudara. Finalmente, o suspiro, o chiclete e a velhinha começaram a irritá-lo tanto que ele saiu e esperou no carro. O treinador era tão econômico que não colocava um rádio no carro, então não havia nada a fazer além de sentar e olhar para a longa rua vazia em direção ao oeste. Alguém em um carro que passava jogou fora uma embalagem vazia de sorvete, e o vento a fez dançar pela rua até a calçada distante. Quando a senhora Popper finalmente saiu, ela estava andando tão rigidamente que Somni pensou que eles deviam tê-la medicado afinal. Então, quando ela se aproximou, ele viu que ela andava daquela maneira porque estava chorando. O vento soprava seus cabelos sobre o rosto, e algumas mechas grudavam em sua bochecha molhada. Ela tentou desajeitadamente afastá-las. Somni desceu e abriu a porta para ela, se perguntando o que deveria fazer. Ele não sabia nada sobre mulheres chorando. Ele entrou e dirigiu de volta por Oney, pensando que ela certamente pararia de chorar, mas não parou. Ela não estava chorando alto, mas estava chorando. Gostaria que eu a levasse ao hospital? Ele perguntou. Não preciso estar de volta à escola em nenhum horário especial. Oh não, disse a senhora Popper, endireitando-se. Ela sacudiu as lágrimas dos olhos tão forte que 2 ou 3 gotas respingaram no painel. Eu só estou com medo, ela disse. Tenho que fazer uma cirurgia amanhã para um tumor no meu seio. O resto do caminho para casa, ela ficou quieta, mas não era realmente só isso. Parecia para Somni que de alguma forma ela estava puxando-o, tentando fazer com que ele dissesse algo para ela. Ele teria ficado feliz em dizer alguma coisa para ela, só que não tinha ideia do que dizer. Até mesmo a aula de álgebra teria sido melhor do que o que ele estava fazendo. Ninguém nunca o havia puxado de uma maneira tão estranha. Isso o deixou tão nervoso que ele ficou descuidado e deixou o carro sair do acostamento da estrada. Depois disso, ele se concentrou muito em dirigir. Quando chegaram à casa dela, Somni dirigiu o carro até a garagem. Ele saiu, aliviado por ter acabado, mas a senhora Popper continuava sentada no banco da frente como se não soubesse que estava em casa ou em sua garagem ou em qualquer lugar. Ela não estava chorando, apenas sentada lá. Depois de 1 minuto, Somni contornou o carro e abriu a porta para ela. Oh, ela disse. Obrigada. Aqui estão as chaves do carro, disse Somni. Acho que é melhor eu voltar para a escola. Não, ainda não, Ruth disse. Se você puder me aguentar por mais alguns minutos, gostaria que você entrasse e tomasse biscoitos e um refrigerante. Ela olhou para ele com desculpas, mas não pegou as chaves do carro. Somni sabia que não podia evitar entrar. De alguma forma, a senhora Popper havia retomado o controle, e ele não sabia o que fazer. Relutantemente, ele a seguiu pela porta dos fundos e para a cozinha. O linóleo amarelo da cozinha estava velho e desgastado. Sente-se à mesa, disse a senhora Popper. Havia algo selvagem em seu rosto que fazia Somni pensar em seu pai. Quando ela sorria para ele, havia uma pressão por trás do sorriso, como se algo dentro dela estivesse tentando romper sua pele. Você quer leite ou um refrigerante? Ela perguntou. Sinto muito mesmo por tê-lo feito entrar. Você pode ir embora agora se quiser. Por 1 minuto, eu só estava com medo de ficar sozinha. Somni disse que pegaria um refrigerante. Ela pegou um e colocou um prato de biscoitos Nabisco finos na mesa junto com ele. Por 1 minuto ou 2, vendo-o comer, ela parecia estar se recuperando, e então, para espanto e nojo dele, ela começou a chorar novamente, alto. Ela colocou a cabeça nos braços e soluçou, seu corpo tremendo como se estivesse tendo ânsias de vômito. Somni tinha certeza de que ela devia estar louca e queria estar longe dela. Nem mesmo queria engolir a mordida que tinha na boca. Parecia que a senhora Popper sabia o que ele estava pensando. Ela olhou para cima para ele e tentou parar de chorar.
Você nunca vai me perdoar, eu sei, ela disse. Você acha que sou digna de pena, está desgostado. Vá embora se quiser, você não precisa ficar mais. Obrigado pelo refrigerante, disse Somni apressadamente, levando a sério. Talvez você se sinta melhor depois da sua operação. Oh não, não é operação, ela disse, enxugando o rosto com um guardanapo de mesa amarelo. Não tem nada a ver com a operação. Provavelmente o tumor não será perigoso. É só que pensar nisso me deixa tão solitária que não consigo suportar. Bem, acho que você ficará feliz quando a temporada de basquete acabar, disse Somni, sentindo-se um pouco mais amigável em relação a ela. O treinador provavelmente não fica em casa muito durante a temporada de futebol e basquete. A senhora Popper colocou o guardanapo na mesa e olhou para Somni como se estivesse o vendo pela primeira vez. Ela parou de chorar e ficou completamente calma. Meu Deus, ela disse. Você não sabe de nada, não é? Então, ela fez algo que ele nunca esqueceria. Ela se levantou, contornou a mesa, estendeu a mão e traçou os dedos pela mandíbula dele quase até a boca. Seus dedos estavam frios. Ela colocou a mão em sua cabeça por um minuto, sentiu seus cabelos contra sua palma e entre seus dedos, e então rapidamente pegou uma de suas mãos e a pressionou contra sua bochecha e garganta. Ela segurou a mão ali por um momento e depois a colocou de volta na mesa tão cuidadosamente como se fosse uma peça de porcelana. Eu sei que não devo ser assim, ela disse, e novamente parecia como se algo estivesse empurrando por dentro de sua pele. Somni se sentiu muito confuso, mas não mais especialmente assustado ou ansioso para ir embora. Pela maneira como ela o tocou e olhou para ele, ele sabia que ela tinha pensado em beijá-lo quando colocou a mão em seu rosto. Ele não sabia o que teria acontecido, porque não tinha ideia de como seria beijar alguém mais velho que ele, alguém que era casado. Mas quando olhou para a boca da senhora Popper, desejou que ela tivesse continuado, ou que ele tivesse feito alguma coisa. Ele tinha certeza de que teria sido bom beijá-la, muito melhor do que tinha sido beijar Charlene. Mas a senhora Popper voltou para sua própria cadeira e olhou para a mancha no pano de mesa que suas lágrimas tinham feito. Aqui estou eu querendo te pedir desculpas de novo, ela disse, sorrindo um pouco. Eu sei que te dei uma tarde ruim. Por 10 segundos, eu estava pronta para tentar te seduzir, se você souber o que isso significa. Para te contar a verdade, eu não sei o que significa. Eu nunca seduzi ninguém e nunca fui seduzida, mas sempre gostei da palavra. Eu pensei que se eu fosse descobrir o que significava, melhor seria agora. Ela suspirou. Eu acho que você não pode imaginar ser seduzido pela esposa do seu treinador. Eu não sou tão bonita e eu não acho que você goste muito de mim. Provavelmente não seria bom para você ser seduzido por uma mulher de 40 anos que você nem gosta. Você tem uma namorada? Eu tinha, disse Somni. Terminamos no último sábado à noite. Por que terminaram? Ela perguntou. Você se importa de falar? Eu queria não ser tão ávida. Você realmente não precisa responder as minhas perguntas se não quiser. Eu estava saindo com a Charlene Douglas, disse Somni. Algo tinha mudado, ele se sentia mais confortável com a senhora Popper do que se sentira durante toda a tarde. A Charlene achou que eu estava sendo atrevido com ela, mas nunca fui, realmente. Acho que a razão de termos terminado foi porque não gostávamos muito um do outro desde o início. Eu não deveria estar triste por isso, se fosse você, disse Ruth. Eu conheço a Charlene e não acho que ela seja boa o suficiente para você. Até eu seria melhor para você do que ela. Ela colocou os dedos nas têmporas e penteou os cabelos para trás. Além disso, ela deve ser uma criatura burra, por não apreciar você. Nem consigo imaginar como seria ser jovem e ter alguém como você sendo atrevido comigo. Somni decidiu que ela realmente era um pouco louca, mas gostou dela mesmo assim.
Ele até queria elogiá-la de alguma forma, dizer algo que a fizesse se sentir bem. Eu já gosto mais de você do que gostava dela, ele disse, se perguntando se estava dizendo algo errado. O rosto da senhora Popper iluminou. Ele parecia contente por ter dito aquilo. Ficaram em silêncio por um momento, e Somni terminou seus biscoitos e o refrigerante. Já não havia mais motivo para ele ficar, mas ele continuou sentado, esperando que a senhora Popper quisesse vir até a mesa novamente. Ela sabia que era por isso que ele estava ficando, também, e ela se levantou, mas não para ir até ele. Ela foi até a pia e olhou pela janela dos fundos por um momento antes de falar. Ela não estava chorando, mas seu rosto estava triste. Talvez seja melhor você ir para o treino de basquete, ela disse. Ele se levantou e ela o acompanhou até a porta da frente. Vejo que você sente que perdeu uma chance, Ruth disse, quando estavam na porta. Ela o olhou sinceramente. Veja bem, estou muito confusa, mesmo que pareça que não. É por isso que você deve ir. Eu tenho muitos freios agora. O que eu estava pensando há um tempo atrás não é nada que eu já tenha feito, exceto com a irmã, e por muito tempo eu nem acreditava que um homem poderia me desejar dessa forma. Eu não sei se acredito agora, mesmo que veja que você acredita. Mas então eu penso que não é realmente a mim que você quer, é apenas sexo. Não que haja algo errado em você querer isso, é perfeitamente natural. Ela estava falando cada vez mais rápido, mas de repente parou. Você deve mesmo pensar que estou louca, ela disse. Eu sou louca, eu acho. Por quê? Perguntou Somni. O quê? Ruth disse, surpresa. Quero dizer, por que você se sente louca? Acho que não deveria estar perguntando. Claro que deveria, ela disse. Fiquei surpresa que você teve a coragem. A razão de eu ser tão louca é porque ninguém se importa comigo. Acho que não tem ninguém por quem eu me importe muito também. Mas é a minha própria culpa, eu não tive coragem de tentar fazer algo a respeito. Foi preciso mais coragem para eu colocar minha mão no seu rosto do que eu pensava que tinha, e mesmo assim não tive coragem suficiente para continuar. Ela fechou a porta de tela e eles ficaram por um momento olhando um para outro através da tela. Somni odiava sair, de alguma maneira engraçada, ele tinha começado a gostar da senhora Popper, e ele sabia que assim que saísse, ela iria para dentro de casa e choraria novamente. Talvez eu nunca saiba o que seduzir significa, ela disse quietamente. Obrigada por me aguentar. Você não precisa contar à irmã sobre a operação. Eu vou contar a ele quando ele chegar em casa. Somni estava tentando pensar em algo apropriado para dizer que deixasse claro que ele realmente gostava dela, mas não conseguia pensar em nada que não parecesse bobo. Ruth percebeu, e para poupar mais embaraço a ele, fechou a porta da sala. Quando ouviu seus passos na calçada, ela começou a chorar. O treino de basquete já estava tão adiantado que Somni nem se incomodou em se trocar, mas ele fez o check-in com o treinador. Joe e Bob, um dos calouros, tinham feito algo errado, e o treinador estava sentado em sua cadeira, observando-os correr voltas como punição. Vamos lá, corram, o treinador gritou. Sejam homens. Eu não quero nenhum maricas nesta equipe. Pare de balançar as mãos, Joe e Bob, você parece um maldito ganso. Somni tirou os sapatos e fez alguns arremessos livres com o resto da equipe. Ele esperava que o treinador perguntasse sobre a senhora Popper, mas ele apenas ficou na cadeira, mascando tabaco e ocasionalmente coçando suas partes íntimas. Quando ele perguntou, após o treino, não foi exatamente sobre a senhora Popper, ele queria saber se o médico havia receitado alguma coisa para ela. Eu não acho que sim, disse Somni. Nós não pegamos nenhuma receita. Ótimo, disse o treinador. Malditos médicos. Toda vez que ela vai lá,
Eles receitam uns $10 em pílulas e elas não servem pra porra nenhuma. Eu digo para ela tomar aspirina, é tudo que eu tomo. Se ela tiver um lugar dolorido, pode passar um pouco de pomada analgésica, isso é o melhor para a dor. Ele não disse, mas a pomada analgésica também era de graça. A escola comprava por caixa, e o treinador pegava o que precisava. Ela não estava se sentindo muito bem quando eu a deixei, disse Somini, pensando que o treinador poderia estar preocupado o suficiente para ir para casa mais rápido. Em vez disso, a notícia pareceu apenas o desgostar. Ah, as mulheres gostam de ficar doentes, ele disse. Ele estava a caminho dos chuveiros, mas parou o suficiente para pegar um pedaço de sabão de um calouro que passava. A Ruth preferiria ficar doente do que fazer qualquer coisa. Eu poderia ter comprado um novo rifle para caçar veados com o que ela gastou em pílulas só no último ano, e eu gostaria de ter, por Deus. Uma boa arma vence uma mulher a qualquer dia.